Meus caríssimos amigos, caríssimas amigas, estamos começando, portanto, o tempo quaresmal, que tem dois grandes objetivos. O tempo da quaresma tem dois grandes objetivos. O primeiro, a nossa preparação imediata para a Páscoa. Na Páscoa está o centro de todo ser, viver e agir cristão. Por isso, é uma festa de máxima importância e exige um tempo de preparação intenso, como é de fato a Quaresma. A Quaresma é um tempo muito rico em palavras, gestos e sinais, que ao mesmo tempo que nos preparam espiritualmente para a Páscoa, vão também introduzindo-nos gradativamente nos mistérios pascais que vamos celebrar. O segundo grande objetivo da Quaresma é nos tornar seres humanos melhores, pessoas melhores. Não basta ter rezado a via sacra, feito o jejum, ter dado esmola para dizer que vivemos a Quaresma. É preciso que melhoremos como pessoa. Por isso, a Quaresma tradicionalmente tem esse forte apelo ao arrependimento dos nossos pecados e à conversão. Ela, na verdade, é uma oportunidade de crescimento humano e espiritual. A Quaresma é uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento humano e espiritual. Se é oportunidade, não podemos perder. Por isso, o apóstolo Paulo nos disse na segunda leitura de hoje que este é o tempo favorável para as mudanças e para a nossa reconciliação com Deus. Você estará preparado para celebrar a Páscoa se tiver melhorado como pessoa. Repito, você estará preparado para celebrar a Páscoa se tiver melhorado como pessoa. A Quaresma, minha gente, é tempo de duas coisas principais que norteiam o nosso caminhar quaresmal: penitência e conversão. Penitência e conversão. Ou melhor dizendo, é tempo de penitência que favorece a nossa conversão. O grande objetivo da Quaresma é a conversão, ou o melhoramento, o crescimento, em outras palavras, humano e espiritual nosso. A mudança de vida que nos faz seres humanos melhores, e a penitência é o principal instrumento para alcançarmos este objetivo. Mas é importante dizer que esta penitência, ela é essencialmente interior e não exterior, de modo que as penitências que nós fazemos exteriormente, elas precisam ser expressão da penitência interior. Assim, elas não serão apenas de aparência. A penitência nasce de dentro do coração quando sentimos duas coisas: arrependimento e contrição. Arrependimento é quando a gente fala assim: eu não podia ter feito aquilo. Se pudesse voltar atrás, eu não faria. Arrependimento. E contrição. A palavra contrição vem do verbo contrair, uma contrição interior por termos errado. Arrependimento e contrição. A igreja nos apresenta 3 formas de penitências principais que nós ouvimos no evangelho de hoje: a oração, a esmola e o jejum. São chamadas também de práticas quaresmais. Em comum, no dia a dia, a oração,
a esmola e o jejum não são exatamente penitências, mas, em específico, no tempo da Quaresma, somos convidados a aprofundar e a intensificar essas três práticas. Dessa forma, elas se tornam verdadeiras penitências, porque nos forçam a fazer mais do que comumente nós fazemos na oração, na esmola e no jejum. A primeira prática quaresmal que nós ouvimos é a oração. Quaresma, minha gente, é naturalmente tempo de rezar mais. Na Quaresma, temos práticas espirituais muito oportunas, que nos iluminam a consciência e nos levando ao arrependimento e, consequentemente, à conversão, que é o grande objetivo. Conversão, ou melhoramento, ou crescimento, né? Como nós queiramos dizer. O resultado disso é um ser humano melhor, mais maduro espiritualmente. A prática quaresmal da oração nos fala de práticas litúrgicas, devocionais, de piedade popular, práticas místicas e ascéticas. Destaco algumas: a participação na Eucaristia, a confissão sacramental, o exercício da via sacra e a reza da cartilha da Quaresma, bem como os retiros espirituais quaresmais. O silêncio também ganha um significado todo especial no tempo quaresmal. O silêncio, porque é uma forma privilegiada de rezar. E para nós, neste mundo tão agitado e barulhento, fazer 1 minuto de silêncio é quase uma tortura e parece durar 500 anos. Pensemos, por exemplo, em nossas liturgias. Às vezes, quando o padre faz aquele silêncio litúrgico, depois da comunhão, o silêncio incomoda. O tocador, para quebrar o silêncio, começa a solar no violão. O cantor começa a cantar uma música. Para quebrar o silêncio. Nós somos inimigos do silêncio. Na Quaresma, nós precisamos exercitar um pouco mais o silêncio. E para muitos de nós vai ser uma penitência e tanto. O silêncio. A segunda prática quaresmal de penitência é a caridade. E diz respeito à nossa relação com o próximo, com o outro. Por isso, um dos apelos mais fortes da Quaresma é com relação ao desapego e à partilha dos nossos bens materiais. A busca da conversão também nos coloca frente a frente, rosto a rosto, com o outro, na busca da superação também dos nossos pecados sociais. São Pedro, na sua primeira carta, diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. Por isso também é uma boa penitência. A expressão mais viva da caridade na Quaresma é a esmola. Isso é, tirar do que é nosso e dar a quem tem menos ou a quem não tem nada. Falamos de dinheiro, roupas, alimentos, brinquedos, livros, utensílios e etc. Assim, ao mesmo tempo que trabalhamos o aspecto pessoal do desapego, trabalhamos também o aspecto social da partilha. O fruto do nosso desapego é aquilo que partilhamos com os pobres. O resultado final de tudo isso é o quê? Um ser humano melhor, mais maduro,
que, como já disse, é um dos grandes objetivos da Quaresma: nos tornar pessoas melhores. E a terceira prática quaresmal de penitência é o jejum, que diz respeito à nossa relação conosco mesmos. A oração, a nossa relação com Deus. A caridade, a nossa relação com o próximo. O jejum, a nossa relação conosco mesmos. A Quaresma é tempo de abstinências que nos levam ao arrependimento e, por sua vez, nos conduz à conversão. O jejum, que é uma das formas de abstinência, tradicionalmente mais conhecido é o jejum de alimentos. Mas pode ser outras coisas, como comportamentos, hábitos e vícios. É preciso também diferenciar dieta e jejum. Muitos de nós que fazemos dieta, vamos também nos propor o jejum quaresmal. E precisamos distinguir quais abstinências fazem parte da nossa dieta e quais fazem parte do nosso jejum. Tendo sempre em mente que a dieta é para a saúde do corpo e o jejum para a saúde interior. E além disso, no Evangelho de hoje, também Jesus dizia: não faça um cara de tristeza, não. A pessoa cai o rosto, né? Só para parecer que está jejuando. O jejum não pode nos tornar tristes. Quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de esperança. Por fim, pontuo duas coisas. A primeira é que a oração, a esmola e o jejum, no horizonte penitencial, vão nos causar um pouco de desconforto e, às vezes, um sofrimento salutar. Mas o objetivo das penitências, em geral, não é nos fazer sofrer. Jesus nos fala que Ele não quer sacrifício, mas sim misericórdia. O objetivo das penitências não é nos proporcionar dor e sofrimento, mas provocar arrependimento e conversão. Se as nossas penitências nos fazem sofrer, mas não nos levam a uma verdadeira conversão, portanto, nos levando a sermos pessoas melhores, elas são absolutamente inúteis. Inúteis. Não devemos nunca nos maltratar com as penitências que fazemos. Nunca. Esta não é a vontade de Deus e nem da igreja. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Nos lembremos disso. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Obrigado. A segunda coisa que gostaria de pontuar vem do Evangelho de hoje. Jesus fala bem da oração, da esmola e do jejum, mas critica a maneira como os hipócritas as praticam. Hipócritas foi um apelido que Jesus deu para os fariseus e os doutores da lei do seu tempo, tendo em vista a consciente e livre contradição deles entre aquilo que ensinavam ao povo e aquilo que faziam. A crítica de Jesus hoje é sobre um ponto específico: a falta de discrição. Discrição deles. Eles faziam tudo, mas faziam publicamente para serem vistos pelos homens. Jesus diz que quem precisa ver as nossas penitências é Deus e não as pessoas. Precisamos ser discretos nas nossas penitências. Voltamos naquilo que dizíamos anteriormente:
A penitência cristã precisa ser essencialmente interior, portanto, menos exterior. O movimento delas é de dentro para fora e não de fora para dentro. É do coração para o corpo e não do corpo para o coração. Por isso, na primeira leitura que ouvimos hoje, Deus nos pede para rasgarmos o coração e não as vestes. Ou seja, Ele nos pede uma penitência mais interior do que exterior. Aquela que ninguém vê, mas só Deus, na descrição da intimidade, da nossa intimidade interior. Corramos, minha gente, da tentação de tornarmos públicas as nossas penitências quaresmais, para serem vistas pelos outros e sermos elogiados e admirados por nossa piedade. Além da nossa penitência ficar na aparência, ela pode esconder uma falsa piedade e uma falsa conversão. Dessa forma, estaríamos dando um falso testemunho de piedade e caberia a nós o mesmo apelido que Jesus deu para os fariseus e os doutores da lei. Vamos agora receber em nossas cabeças as cinzas. Elas nos recordam que nós somos pó, ou seja, que somos frágeis, fracos. As cinzas que recebemos de maneira exterior em nossas cabeças precisa dizer de uma percepção e um sentimento interior nosso. Precisamos dizer a nós mesmos: nossa, como eu sou fraco, como eu sou frágil. Mas isso não pode ser apenas dito, mas precisa ser sentido de verdade interiormente dentro de nós. Se não for assim, vamos apenas estar cumprindo um rito externo de forma exterior ao recebermos as cinzas. Que tenhamos uma santa quaresma para celebrarmos a existência e a Páscoa, sendo homens e mulheres melhores. Assim seja.